Olá, tudo bem aí com todos? Sejam bem-vindos à nossa live Preconceitos e seus efeitos para a saúde mental. Tudo bem? Eu sou Robson Paim, hipnoterapeuta, sou palestrante e também coach. E hoje nós vamos ter uma pessoa, uma convidada especial e bem bacana. Ela é psicóloga, psicanalista e vai ser um bate-papo tranquilo e gostoso para ampliar a mente. Então, estejam de copo vazio para aprender cada vez mais. Então eu vou, antes de começar, vou parabenizar a todos vocês, porque com certeza vocês são especiais e estão aí para aprender cada vez mais. Então, parabéns para vocês que vão assistir essa live, que vai ser bem bacana. E daqui a pouco ela entra aí, tá ok? E a gente já começa esse bate-papo bacana, uma troca de ideias, e vai ser uma coisa bem interessante para todos, ok? Bom, ela já. E aí? Oi, E aí, Erika? Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo tranquilamente. Tá com uma luz aqui, mas vai ter que ser assim mesmo. Tranquilo. Então, eu já tinha feito um ensaio antes para vocês. Érica Luchiari, psicóloga, psicanalista. Ela vai se apresentar para vocês, mas é o seguinte, vai ser um papo tranquilo. Então, estejam de copo vazio para aprender um pouco mais. Ok? Eu também vou aprender muito, claro. Não, obrigada, viu, Robson, pelo convite. Assim, a gente está sempre trocando ideias, assim, né? Só vou fazer uma correção. Eu falo que eu sou psicóloga e uma psicanalista em formação, né? Porque Olha, ainda preciso de muito estudo aí para falar que eu sou uma psicanalista ainda, né? Ainda estou boa. em formação. Psicóloga, já posso falar que eu sou, assim, né? Sem modéstia, né? Bacana, bacana. Eu assim, acho que o tema é super importante, né? Principalmente vindo desses 2 anos que a gente tem vindo aí desse processo da pandemia, que assim, todo mundo que achava que era mais ou menos organizado se desorganizou completamente, né? O quanto que isso mexeu com a saúde das pessoas, não só a saúde, né, biológica, física, orgânica, enfim, mas essa saúde mental mesmo, né? Com Então, acho que é certeza. super importante a gente estar sempre falando sobre isso. E o quanto que preconceito engloba, né? A gente também está falando bastante sobre preconceito de uma forma sempre geral, né? Então, o preconceito racial, o preconceito sobre a sexualidade, sobre deficientes, né? Mas e o preconceito com as áreas de saúde mental e com as Perfeito. pessoas portadoras de transtornos mentais? Acho que isso também é uma coisa importante da gente estar falando. Boa, boa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Vamos começar essa troca de ideias. Você, dentro da sua área, você já sofreu algum tipo de preconceito e o quanto isso impactou na sua vida? Eu acho que é muito importante, assim, né? Sempre que chega uma pessoa, né? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Então, as pessoas vêm até o meu consultório, até a clínica, para a gente poder construir aí uma relação. E o quanto que elas demoram para vir até solicitar essa ajuda, solicitar essa caminhada em função desses preconceitos, né? A psicologia é uma ciência relativamente recente, né? Em termos de regulamentação. Então, ainda existe aquela. Ah, quem vai no psicólogo é o louco, quem vai no. Ah, então quer dizer que eu não dou conta sozinha, precisa de ajuda? Ou da outro Infelizmente. lado, ou do outro lado é assim, ah, é o amiguinho que só vai conversar, né? E aí eu posso, não preciso pagar para o amiguinho para conversar. Né? Então, acho que a gente acaba tendo que. Existe um trabalho muito adicional ali de construir uma relação, de explicar a importância do que é um atendimento clínico, para que a pessoa compre também essa ideia junto com a gente, né? Para construir uma relação, enfim, a gente poder pensar sobre os processos pelas quais as pessoas vêm passando. É muito louco essa experiência, né? Eu vou aproveitar esse ensejo todo, eu vou falar para vocês sobre um caso. Me passaram uma pessoa para falar comigo, eu sou hipnoterapeuta, eu sou especialista em hipnose clínica e tenho outras formações também, e eu procuro sempre fazer o meu melhor para ajudar a pessoa, independente do que ela seja, se é um psicólogo, um psicanalista, ou se ela é de um outro tipo de
de área, para mim não tem problema. São pessoas, se trata de pessoas. E aí, nessa coisa toda, chegou uma pessoa para mim me procurando, Robson, eu estou assim, assim, assado, tal, 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 você pode me ajudar? Eu falei, claro, posso, preciso primeiro saber da sua história, como que é, o que está acontecendo, para eu entender o que está por trás para eu poder te ajudar. Ela, legal, bacana. Me fala um pouquinho sobre você. Aí eu falei, ok, beleza, falo sim, claro, com certeza. Aí eu expliquei para ela que eu era hipnoterapeuta, que eu era um coach, um palestrante. Aí quando eu falei o coach, acabou a conversa. Já estragou tudo, já. Ela já mudou a conversa e aí ela já esfriou e já não quis mais uma troca de ideia saudável. Independente, eu acredito que talvez ela poderia ter parado para escutar, ok? Porque a gente nunca sabe tudo. A gente sempre vai buscar algo, como eu sempre faço com você, né? Nós temos a Uhum. oportunidade de trabalhar juntos e eu sempre pergunto, Erika, como é que tá isso aqui? Como que é isso, meu? Me explica aí porque eu não estou entendendo. Então eu vou atrás para saber, para poder entregar o meu melhor. E eu acredito que isso é uma coisa bacana. Essa fusão entre as áreas, né? Porque não se trata de nós, se trata do outro, dos outros, de como você vai impactar na vida do outro e ajudá-los a serem melhores com as suas dores emocionais, com tudo que acontece diariamente, não é mesmo? Sim, eu acho que assim, quando você resolve, né, ou quando você escolhe, ou quando você é escolhido por uma profissão, por uma carreira em que é o outro o seu grande objeto de estudo, você tem que estar aberto. E a grande questão hoje em dia é que ninguém ouve. Eu sempre brinco assim, se você assistir reality show, qualquer um que seja, de qualquer lugar do mundo, as brigas, as confusões, cada um está falando sobre si o tempo todo, ninguém está se ouvindo. Por isso que acontecem as grandes confusões, né? É Então, assim, verdade. se a gente é um profissional dessa área, né, em que o outro tem essa importância, então a gente tem que ter ouvidos abertos, né? Para qualquer coisa, né? Para qualquer Verdade. coisa. E eu acho, assim, você falou da saúde mental, né? E eu fui atrás lá da. Todo mundo sabe, entre aspas, né, o que, que a OMS dá como conceito de saúde, né? Mas aí Sim, saúde sim, né? Todo mundo, então é o bem-estar físico, emocional, não só a ausência de enfermidades ou doenças. Mas aí eu fui atrás do que a OMS fala sobre saúde mental. E é muito interessante, porque ela não consegue dar uma definição clara e precisa sobre saúde mental. Então, ela olha isso. escreve um textão enorme que eu quero até anotei para não esquecer. Ela fala sobre que é o que, que é isso, né? É um bem-estar integral que engloba esferas orgânicas, psíquica, social e espiritual. Então, se qualquer uma dessas funções, desses locais que a gente se coloca, estiver comprometido, nossa saúde mental está comprometida, percebe? Com certeza. Então, assim, hoje a gente tem um grande leque aí o pessoal fala de terapias, é, eu chamo de complementares, na realidade, né? Porque eu acho que Sim, claro. complementam outras, né, outras coisas. E as pessoas têm um preconceito grande também em relação a isso, né? Eu acho que Sim. cada um está cuidando de uma parte. O indivíduo, ele é muito mais, ele é muito maior, né? Do que cada um vai achar que é a sua partezinha ali, né? Sim, é muito importante tudo isso, porque ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes, eu lá na casa, já atendi várias psicólogas, psicólogos, já atendi outras pessoas de pediatria, já atendi um psiquiatra. Meu, tá tudo bem. Nós somos pessoas e nós precisamos de ajuda também, entende? Sim. Agora, o que às vezes me deixa um pouco, talvez chateado, não vou se chateado é a palavra correta, mas intrigado, vai. É porque esse preconceito ou preconceito, não sei, ele de algumas áreas que eles querem excluir definitivamente porque acham que aquilo não ajuda, mas eles nunca testaram para saber se realmente é funcional. Porque de uma forma ou de outra, mesmo que a pessoa não tenha uma formação, não tenha uma faculdade ou qualquer outro tipo de coisa, se ela se propôs a fazer aquilo com amor e ajudar alguém, vai ser funcional. Às vezes uma palavra faz a mudança na vida de uma pessoa.
Uma palavra. Entende? Então eu acredito que essa junção, essa fusão, psicólogo, meu, é muito importante, psicanalista também, e eu acho que não tem que ter essas coisas, o psiquiatra, cada um no seu quadrado. Agora, o que eu acredito que tenha que ter é que a pessoa que está ali ajudando aquela outra pessoa vai chegar num ponto que ele não vai ter competências específicas para ajudar aquela pessoa. Então, qual é a mente? Vou passar para quem pode te ajudar com mais eficácia. Porque eu não tenho. Minhas competências chegam até aqui. Ok? Beleza, então eu vou te passar para alguém que possa te ajudar e te dar uma amplitude sobre várias coisas para que você possa ficar melhor. Beleza. Aí eu sou super a favor de tudo isso. Super a favor. É interessante, né, você falar. A gente precisa reconhecer até onde a gente pode ir em qualquer área. Eu não Claro. vou. Vem uma pessoa para terapia, né, assim, e ela às vezes não está preparada para a gente ir lá, né, dar com os dois pés no peito. Ela não está preparada para fazer psicanálise, por exemplo, É né? puxado, né? A gente precisa cada um ter o seu momento. E o outro lado, né? A gente, como profissional, precisa entender o momento das pessoas, né? Cada um vai ter Sim. o seu momento e o seu processo. Só que o que acaba acontecendo também, né, Robson? A gente vive em uma sociedade em que o resultado é cobrado. Então, assim, poxa, já faz 3 meses que eu tô vindo aqui e continua tudo a mesma coisa, né? Quando que eu vou, né? Sempre essa coisa imediatista. E a gente sabe que quando É, estou falando de saúde mental, isso é uma coisa que a gente tem que tirar da reta, tirar o tempo, né, da reta, da verdade, é conta. verdade. Então, acho que Você isso está é super falando de importante. de uma coisa bem interessante, imediatismo, né? As pessoas são realmente muito imediatistas. Tipo, elas querem para ontem. E, assim, não depende de nós. Depende dela, ela que tem que querer a mudança e transcender para ser melhor. Ela tem que entender isso e fazer com que isso seja funcional para ela. Tipo, abrir a mente para entender as crenças, o que acontece, foram as coisas que aconteceram com ela, os paradigmas, são coisas muito importantes. Entender como tudo isso funciona e se abrir para um novo normal, acredito que hoje em dia nós não temos mais tempo para ficarmos presos a velhos padrões. O novo normal está aí. E se as pessoas não abrirem a mente, eu falo num contexto geral, dentro das profissões, e as pessoas que precisam de ajuda e que chegam até nós para pedir ajuda. Tem que abrir a mente, você tem que estar aberto. Porque se não tiver, não tem Cristo que faça. Você vai passar 10 anos com psicólogo, com psiquiatra, com quem, sei lá, com quem for. E A não vai gente tem, resolver. não vai. E a gente tem uma cultura de esperar que o outro resolva pra gente, né? Então, assim, poxa, Verdade. eu vou na terapia e o psicólogo não falou nada para mim. O psicólogo fala que, né, eu tô falando, ele nem me deu uma ideia, né? O que que eu faço, né? Não, não é isso, né? O objetivo não é esse, não é ter um profissional que vai lá e, olha, faça isso, isso e isso, né? É ter um espaço de construção, né? Um espaço de construção. É verdade. Eu falo que Uma, é que é a teoria da pessoa, né? é Cada um. muito louco. É muito louco tudo isso. Na verdade, a pessoa precisa se reinventar, né, num contexto geral, para ela poder entender o que está acontecendo dentro dela, olhar para dentro. Isso é muito importante. É uma coisa que as pessoas não têm tempo hoje em dia. Elas querem o agora, tem que ser agora. Ah, você está tomando, vou dar um exemplo. Você está tomando floral? Tô, mas e aí, o que você sentiu? Não sei, não senti nada. Tudo bem. Você entendeu? Pô, você está indo no psicólogo, e aí? O que está acontecendo com você? Ele está te ajudando? Não sei, não está acontecendo nada. Meu, não tem como. Sabe, são É, coisas muito doidas isso aí. é a grande, né? Aquela frasezinha famosa, né? Assim, eu sou assim. Eu sou assim. É, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. É Esse muito eu sou, louco. esse eu sou assim, a grande questão, né? Então É, a gente vive nesse. Então, aí a gente sofre um grande preconceito, né? O psicólogo, porque entra a pessoa e fala assim: olha, quanto tempo eu tenho de. Em quanto tempo você me cura? Né? Em é. quanto tempo eu vou ser curada? Eu acho que você também aí na hipnoterapia também Ixi, tem isso, né? Olha, já fiz 2, 3, 4, 5 sessões e nada. E não entende que o processo é muito mais profundo do que isso.
né? Sim, sim, sim. Não é assim. Claro que quando a gente está falando de pessoas que estão em risco, enfim, você tem todo um outro cuidado, mas falando de forma mais geral, né? O quanto que a gente, como profissional, tem que vender esse trabalho que a sociedade vende de uma outra forma. Né? E aí, sim, É Robson, eu muito até bom. entendo, não concordo, mas entendo o preconceito que você sofreu em relação ao coach, porque o que é vendido hoje do coach? Né? É, Cuida, resolve o seu problemas em 10 sessões, arruma um emprego, ganha muito dinheiro, né? Foi vendido isso, dessa né? forma, é verdade. Infelizmente existe isso. Né? Então, existem maus profissionais em todos os campos, né? Então, por Falou isso que a gente tudo. precisa baixar um pouquinho a bola e ali conhecer aquele profissional, né? Sim, perfeito. Fora desse Na verdade, eu escolhi a hipnose me chama mais atenção, tá? Eu uso muitas ferramentas. Na verdade, a hipnose é uma ferramenta. Assim como o coach também tem várias ferramentas e você vai utilizando para ajudar a pessoa. Às vezes sem a pessoa saber, eu uso várias ferramentas de coaching. Uso ferramentas da psicanálise, né? Gestalt terapia. Às vezes tem várias coisas que você vai utilizando e todas elas são funcionais. Mas vai chegar num ponto que não vão estar dentro da minha competência. E eu tenho que entender isso e sabe, eu vivo questionando essa questão. Sabe, eu chega num ponto que realmente não dá para mim, então eu vou buscar quem é que pode te ajudar. Sei lá, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, sei lá, alguém vai poder te ajudar, mas eu vou buscar e vou entender e vou passar essa bola para frente, porque não é nem hoje em dia, uma coisa que eu venho vendo muito é que as pessoas estão muito preocupadas com o dinheiro. Não vou dizer que o dinheiro não é importante, é sim, é benéfico, ok? Todo mundo precisa de grana, ok? Mas quando você fala da saúde mental, eu vou falar de mim porque eu era tosco há muito tempo atrás, o toscão. Eu achava realmente que você falou no começo, que psicólogo era coisa de louco e tal, porque eu vim de uma família que me ensinou isso, né? Extremamente machista e preconceituosa em vários pontos. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim para que eu pudesse, pô, escolher alguma coisa para fazer, mas eu vou ter que entender como funciona isso. Às vezes a minha esposa, ela é psicanalista, né? Às vezes ela briga comigo. Ela fala, você tem que sentir, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não sinto nada, meu, eu não vou entrar nessa questão, beleza? Eu tô lá para ajudar o outro, eu vou entender o que tá se passando, ok? Mas eu tô ali para ajudar. Vou fazer o meu melhor, com certeza. Se eu ver que não dá para mim, aí beleza, eu passo para uma outra pessoa, ok? Mas existem pontos que às vezes eu nem mexo. Falo, mas não é para mim, beleza? Eu já passo direto, ó. Psicanalista, psicólogo, não sei. Existem outras terapias aí no contexto, Theta Healing, Reiki. Você tem que ter essa noção. E hoje em dia, graças a Deus, muitos psicólogos estão abrindo a mente, né? Para buscar outros contextos, abrir e ampliar mais essas. A hipnose está sendo bem aceita agora, porque é uma ferramenta muito importante para ajuda. É muito louco tudo isso. E é bacana. Você vai aprendendo a cada dia. Eu não sei nada, eu aprendo a cada dia. Lá, eu vou falar, lá na casa, para mim, é um laboratório. Só nos experimentos, né? Aprendo muito. Mas você sabe que eu tava. Fui pensar um pouco sobre preconceito, né? E na realidade, esses preconceitos, o que Freud, né? Então, né? Como que ele se debruçava sobre isso? E ele foi uma pessoa que sofreu enormes preconceitos, né? Durante a vida, porque Sim. ele foi, né? Questionando o que estava ali, né? Então, é desse jeito? Como que é desse jeito, né? Por que que é assim? E aí ele abandona a medicina também, né? Para criar a psicanálise, pensar no outro de uma forma diferente, né? E aí ele Ah, tem um texto falando justamente sobre a construção do preconceito, né? Que é o totem e tabu. Que é, assim, né? Não vou ficar aqui falando sobre isso e tal, mas eu acho que é um texto muito interessante para quem quiser pensar sobre isso, como que a gente constrói, né? É um texto para antropólogos, né? Que ele escreveu, mas que a gente usa de forma mais geral. O quanto que isso está, né, enraizado ali nas pessoas, né? O quanto que a sociedade precisa disso como estrutura até.
né, dos preconceitos, ela se estrutura em cima disso, né? É bem E, e é triste, né? É bom, a gente está falando sobre essas questões. É triste de ver. Você sabe que eu estou observando aqui. No começo, quando eu convidei você para nós fazermos essa live, foi uma coisa. Eu estava conversando em casa com a Mônica e aí ela falou uma coisa, aquilo me despertou. Eu falei, caramba, eu vou. Lembrei de você na hora. E é legal essa contextualização de tudo isso, porque você vê, né? O pessoal fala muito sobre cor de pele, ou preto, ou branco, e nós estamos aqui exatamente agora fazendo uma junção de que isso realmente não tem que existir, né? Nós exatamente. somos muito mais do que isso, são pessoas, você entende? Se é gay ou se não é, quais as escolhas, não interessa isso. Sabe? Sim, Infelizmente, eu questiono isso também, eu também sou chatão, viu? Eu vivo falando que a sociedade, ela é muito medíocre, às vezes, e hipócrita. Porque a pessoa está falando, não, eu não tenho preconceito, eu não tenho nada disso, mas se entrar em algum lugar e ele vê que tem algo de diferente, ele sim, ele não vai hesitar. Como lá na casa, eu já passei por coisas dentro da sala, atendi uma pessoa que era judia, meu, na hora que ela ficou de frente comigo, ela teve vontade, na verdade foi na sala com todos nós, né? Tava a equipe inteira e ela teve vontade, se ela pudesse sair da sala correndo, ela tinha saído. Ela conteve, mas ela foi super grossa com todo mundo. E eu falei para ela, assim, eu simplesmente falei, ó, meu, aborta a missão porque não vai conseguir ir por esse caminho. É um outro tipo de linha. mas é interessante, né? Então, por isso que o preconceito acaba sendo até uma estrutura, né? A pessoa não tem a dimensão do quanto ela tem esses pré-conceitos, né? Sim, Isso tá. São feitos vários estudos aí psicológicos, né, sobre isso, como que é essa constituição do preconceito no indivíduo, né? E os estudos mais recentes mostram justamente que isso está vinculado ao âmbito histórico e sociológico do indivíduo, né? Então, quando você fala assim, ela é judia, ela está carregando tudo isso. nossa, um peso enorme. Ela já entrou na sala pesada e isso foi assim. Aí tinha um preto, um branco, aí tinha um japonês. Foi uma mistura muito louca, você entendeu? Pra gente não pega nada, mas a visão que a pessoa tem em relação àquilo é diferente. E você precisa entender como vai Sim, funcionar. Você não sabe o que aconteceu na vida dela. Você não sabe o que ela passou para ela chegar até ali. Então você vai ter que entender. Não dá nem para bater de frente em relação a isso. É muito profundo, né? É muito puxado tudo isso. Tem uma história muito marcante por trás disso. É muito sim. louco isso. Sim, o trabalho na clínica, né, traz muito isso, né? A gente é apresentado a tantas situações que mexem com a gente, né, Sim, particularmente. Casos que mexem com a gente, né? E o quanto que a gente precisa aí nesse contexto de ter uma supervisão, de ter estudo, para que isso não impacte também, que a gente também não possa dar esse preconceito ali naquilo, né? Quando a pessoa traz isso também. Porque é muito fácil da gente também cair nessa sim, malha. nossa, é cilada na verdade isso, né? Isso é Sim, cilada. E se você cair nessa malha fina aí, você está enrolado, porque daí você não consegue desenvolver o seu trabalho, você não consegue ajudar nem a pessoa que está ali e nem você. exatamente. Porque você vai sair Exatamente. carregando ali uma mala, uma carga desnecessária imensa, que nem é sua. É, é, Exatamente. é muito punk tudo isso, né? É muito punk. Hoje o que eu vejo aí, falando um pouco da formação né, dos psicólogos na realidade, é uma coisa assim, né? A pessoa acaba de se formar e começa a atender, né? Já, né? Com 2 anos já vai dar supervisão, né? Não é assim tão simples, né? Quando a gente está falando do outro, do indivíduo, né? A gente tem que se preocupar primeiro com fortalecer ainda mais a nossa formação. Com Porque quando certeza. você sai da faculdade, você não sai preparado para atender, né? Para ter essa escuta, né? Você precisa de bastante treino.
Mas hoje, de novo, o imediatismo, né? Então, a pessoa acha que, não, eu vou então me lotar de pacientes, vou ter 100 pacientes, vou ganhar rios de dinheiro, o que é falso, não acontece, né? Vou Ah, ganhar rios então. de dinheiro. E aí você acaba também prestando um serviço, né? Aí falando em termos mais profissionais, né? Você acaba prestando um serviço que não é bom, né? Que não é bom. E como que a gente consegue observar isso, né? Eu vejo né, com os meus colegas, enfim, é quando você mantém, né? Quando você tem pacientes que continuam com você ano após ano. Né? Então aí você percebe que o vínculo que você está criando, que o que você está oferecendo para ele em termos de atendimento está funcionando. Né? Então, assim, tem uma sutileza também no trabalho que eu acho que outras, né? Acho que quem cuida dessa área da saúde mental mais do que talvez as outros aspectos, né? Eu acho que tem que ter esse feeling também, né? Do quanto que tá o seu, né? Quanto que tá funcionando ali você como profissional. Claro, com certeza. Você vê como que é muito louco, né? Às vezes o pessoal pergunta, e você? Você faz também alguma coisa? Eu falei, olha, faço. Às vezes eu nas salas mesmo, ali é uma terapia. Porque eu tiro várias coisas minhas ali, né? São das pessoas, mas eu tô tratando de mim. E quando não, eu grito pra você. Não, Erika, me socorre aí que eu tô assim assado. Aí a Mônica fala pra mim assim, meu, você precisa fazer análise. Eu falei, beleza, tá tudo certo, eu vou trabalhando de uma outra forma, deixa eu dar mais um tempo para minha mente acostumar, mas eu também faço também, eu também cuido de mim, de uma certa forma, eu não deixo passar. Lógico, eu preciso melhorar muito ainda, mas eu sou curioso, eu tô sempre lendo sobre coisas diferentes, eu gosto de Ludwig van Stein, eu gosto de Lacan, eu vou lendo sobre várias coisas para eu aprender, porque eu aprendo na leitura. E eu vou buscar ferramentas. Como eu te perguntei hoje, Erika, você lembra da data que foi assim, assim, assado? Por quê? Porque eu estava estudando uma coisa relativa àquele acontecimento, aquele fato, que eu vou, de alguma forma, quando eu tiver uma nova sessão, eu vou usar técnicas diferentes para ajudar, para fazer com que aquilo, entender o que está por trás daquilo. Nós tem que Sim, entender, né? sim. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa para você, nas salas mesmo lá conosco, várias vezes as pessoas falam, ah, mas é isso, isso, isso. Eu falo, ah, não é não. Tem algo a mais aí, tem algo por trás disso daí. Para um pouquinho e analisa com calma. Então, você prestar atenção, você escutar mais, isso é muito importante. Escutar o que a sua alma fala, isso é muito importante. Bem, bem importante Eu mesmo. acho que tem que ter uma sensibilidade, né? A gente precisa ter uma sensibilidade ao lidar com o outro, independente de que terapias a gente está falando, né? Se é da psicoterapia, se é da hipnoterapia, se é de um reiki, ou enfim, do Theta Healing, enfim, do Sim, que seja, das terapias complementares, a gente tem que ter uma sensibilidade ao lidar com o outro. Né? E eu acho que isso sim, falta, né? Não sendo política de jeito nenhum, mas eu acho que essa sociedade que a gente vive de forma que o capitalismo é extremado, né? Isso a gente foi tirado da gente de uma certa forma. Né? E quando você né? apresenta isso para o outro, é tão bonito esse processo porque o outro compra essa ideia, né? Eu tenho uma ideia bem assim clara de como eu trabalho na psicologia, né? Que é dando Né? afeto. Né? Tem alguns teóricos, alguns psicólogos que falam sobre isso, né? A questão do afeto. Quanto, se você der esse afeto, a pessoa aceita. E a partir daí, sim, ela consegue fazer um trabalho mais tranquilo, né? Não menos sofrido, né? Mas com um sofrimento mais controlado, sabendo que tem alguém ali junto com ela fazendo essa travessia. Eu acho isso super importante, né? Você sabe que eu estava conversando hoje, e aí eu venho há algum tempo testando um outro tipo de abordagem, né, que é a hipnoanálise. Quando você coloca a pessoa ali num transe tranquilo, ela tem mais facilidade de acessar as coisas que incomodam. E aí ela se sente confortável. Mas antes de chegar a tudo isso, eu converso, vou ouvir a história dela, vou saber como que ela funciona, o que está acontecendo, para que ela se sinta confortável e ela crie um rapport comigo. Porque se ela Uhum, não tiver a empatia, você esquece, você não faz nada. Já houve casos de exatamente. acontecer isso, e acontece. Tá? E ninguém é perfeito, não tem como, só vou acertar em todos os casos, sem chance.
Acontece de muita coisa não dar certo. Eu falo, meu, mas que merda que eu fiz. Por que eu não fiz diferente, hein, meu? Mas beleza, de alguma forma funcionou num ponto ali, melhorou. Mas eu sempre pergunto isso. Então, realmente é isso. Você falou do afeto. Dar um afeto, entender como vai funcionar. Eu não sou muito bom nessa questão, ok? Mas do afeto. Mas eu procuro entender da melhor forma para poder ajudar a pessoa e deixar ela confortável. E eu vou entregar sempre o meu melhor para ajudá-la de alguma forma. Eu venho trabalhando muito essas questões importantes, internas, e quanto mais você se conhece, mais você se empodera, mais você se cura e resultados extraordinários você pode obter para ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Essa frase nem é minha, é do José Roberto Marques, eu mudei ela aqui de lugar, mas é uma coisa bem importante, porque quanto mais você vai se conhecendo, mais você consegue ajudar as pessoas a serem melhores. E isso é muito louco. E na realidade a gente vai, quanto mais conhecimento você tem, não só sobre você, mas conhecimento, mais a gente quebra esses preconceitos que a gente tem, né? Porque Sim, preconceito é justamente isso, né? Eu fazer uma ideia né, agir de acordo com coisas que eu não tenho, não, né, não tem comprovação, não tem, né? É uma ideia só que surge, né? Então, quanto mais eu sei, mais eu posso, né? é, Derrubar preconceitos, não só o dos outros, mas os meus próprios, né? Todos nós temos uhum, os nossos preconceitos, né? Então, quanto mais eu conheço, não só sobre mim, mas sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas, mais eu consigo quebrar esses preconceitos, né? E é é, isso que é importante, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de saúde mental, de novo, né? Até pouquíssimo tempo atrás, o esquizofrênico, o bipolar, enfim, o borderline estava trancafiado aí dentro de um hospital psiquiátrico por anos, às vezes, né? verdade. Hoje não. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer inserção. Não estou falando que não é sofrido para eles, é extremamente sofrido para quem sofre de um transtorno psíquico, né? Claro. Mas hoje em dia, eles são encarados de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente foi quebrando essas barreiras e preconceitos, né? Teve todo um trabalho aí da luta antimanicomial, né? Da antipsiquiatria, para que a gente pudesse. Hoje tá mais ou menos, tá? Ainda também não é lá essas Tá coisas. engatinhando. Mas melhorou muito, né? Então tivemos que quebrar vários preconceitos em relação. E se a gente pensar lá atrás, né, quando a pessoa tinha alguma. Era sempre uma possessão, e eles faziam até, né, aquela coisa, o furo, né, para sair o demônio, quer dizer, matavam as pessoas, porque Pois não é. entendiam doença mental, né? É Então muito hoje o que doido. a gente já mudou. Né? E eu acho que tem E, uma coisa importante também, a gente fala sobre. Eu sim. falei, eu falei errado, para você ver como eu também, né, dentro do preconceito aqui, né? Hoje a gente não fala de doença mental mais, né? A gente fala Aham. transtorno, mas a gente fala da promoção de saúde mental. Então, assim, só essa mudança, né, na Já forma é de falar significativa, né? faz toda a diferença. Com certeza. E você, dentro do seu trabalho, você tem uma especialização aí diferente, né? Que você Então, eu fiz colocou uma. para mim. Não, eu fiz uma especialização. Então, olha só que interessante. Fiz uma Fala aí sobre essa especialização em especialização, que é boa. Eu fiz uma especialização em autismo, mas por quê, né? Na realidade, logo que eu comecei a atender, um dos meus primeiros pacientes era uma criança autista. E aí eu falei assim, poxa, como que eu vou lidar com isso? Eu não tenho know-how, então eu vou buscar, né? Boa. Então, e fui buscar dentro de uma área que hoje em dia também as pessoas, o autismo é encarado como, então tem que fazer a terapia cognitivo-comportamental, tem que fazer o método ABA, que são técnicas também para ajudar a criança a viver na sociedade, né? E eu fui por um outro lado. Eu fiz uma especialização dentro do autismo, mais voltada para a psicanálise mesmo, na teoria do afeto, do amor. Legal. Então, assim, é bem legal. Eu atendo algumas crianças autistas. Esse meu primeiro paciente é meu paciente até hoje. Ele começou com 4 anos, ele está com 9 anos, né? Então, assim, a gente vai acompanhando toda a evolução, né? O quanto que. Isso é bem legal também. Quebrando É diferente, preconceitos. né? É diferente, total. E quebrando preconceitos também em que dizem que a psicanálise não dá conta, né, de atender esse tipo de caso. Ela dá também.
né? Vai segurando, pega a visão aí, pessoal, vai vendo, entendeu? Mas é isso aí. Você vai estudar, você vai buscar. Se você não sabe uma coisa, você vai buscar informação para poder ajudar, vai deixar a pessoa confortável também. Porque, de alguma forma, você vai poder fazer alguma coisa por ela. Lógico que você tem que ter o discernimento. Vamos voltar lá atrás, né? Vamos falar sobre a questão do coach, né? Muitos coaches são banalizados porque quer saber demais e não tem como. Tem Sim, coisas que não é para você. E tá tudo bem também. Tá tudo certo. Você tem que saber reconhecer isso e passar a bola para quem vai cuidar daquilo ali. Beleza? Outras coisas que vem acontecendo, que a gente vem abordando muito, são casos que, às vezes, alguns psicólogos, vou falar de psicólogo, tá? Não vou falar sim, mal, tá bom? Mas é o pode. seguinte, às vezes o cara pega e já queima. Ah, aquela terapia não serve, só serve essa aqui. Putz, man, pra que isso? Desnecessário, entendeu? Desnecessário. Totalmente, porque é um complemento. Todas as terapias vão ajudar de alguma forma. E pode sim complementar lá a psicanálise com a psicologia, com outras terapias em conjunto. O importante é que a pessoa fique bem. O importante é ter esse entendimento, né? Justamente pensando de novo no que a Organização Mundial da Saúde fala sobre a saúde mental, né? É um bem-estar em todas as esferas da pessoa, espiritual, social, orgânica e psíquica. E olha que bonito, assim, né? É bem bonito o que eles escrevem, né? Que a pessoa, quando ela chega nesse estágio dessa saúde mental plena, ela vai concretizar e atualizar todas as suas aptidões. E elas conseguem, né, se a gente chegar nesse lugar, enfrentar dificuldades existenciais do nosso dia a dia e consegue trabalhar produtivamente e ajudar a desenvolver o grupo que ela está inserida. Então, assim, você percebe o quanto que a saúde mental impacta? Então, assim, eu não posso Nossa, ter muito. eu não posso ter o orgulho, eu não posso ter né, essa, vamos usar uma palavra feia, essa pachorra aí de achar que eu posso, né? Como que eu O posso dar ego. todas as, como que eu posso dar conta de todas essas esferas? Eu não vou dar, né? Eu não tenho como. É, E aí nenhum profissional, né? Por isso que eu preciso de vários. Quando a claro. pessoa vai para o CAPS, né? Quando a pessoa vai para o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial da Prefeitura, né? Lá é uma equipe multidisciplinar. Então, é psicólogo, terapeuta, assistente social, médico psiquiatra, né? É uma equipe de saúde, né? Porque estão no lugar da saúde. Né? Então já tem isso lá. Ele já tem essa ideia de que precisa de muitos mais profissionais para poder dar conta da pessoa. Por que que eu vou achar que eu sou, né, a melhor coisa que apareceu na vida da pessoa, né? Então assim, a gente É, descer desse lugar de saber tudo, que é bem difícil, né? E se colocar ali, né, em outra posição, né? é verdade. E no sábado nós falamos sobre isso, né? Sobre aquele caso que estava na sala lá. Foi um caso diferente e você tem que ter uma noção. Porque se você. Para que você quer deixar uma pessoa presa a você só para tomar o dinheiro? Você entendeu? Sim, Se você não está ajudando, pô, mas não faz sentido isso. Porque de uma forma ou não. de outra, uma hora você vai ser cobrado por isso, meu. Isso Sim, é pouca ideia. Você vai ser cobrado de alguma forma. Então, começa a prestar atenção. Você pode ganhar a grana, sim, tranquilo, mas você tem que prestar atenção na vida do outro. eu acho que tem uma coisa importante que às vezes a gente esquece e a gente está vivendo numa época em que isso fica esquecido, né? Ah, Existe ética a ser seguida, né? O psicólogo tem sua conduta ali, tem o seu código de ética, né? Então, assim, a gente às vezes se perde um pouco. Não, tem ali, tem todas as diretrizes. Claro que o psicólogo, ele não é o amigo, né? Então, assim, ele tem que ser remunerado para exercer o trabalho dele, claro. enfim. Mas, né, a gente também precisa reconhecer qual que é nosso limitador, né? Eu vou ficar aqui mantendo essa pessoa infinitamente comigo, sendo que eu só estou mesmo interessada no dinheiro dela? Não sei, né? Bem É, complexo. não vira. Gente, Tem muitos casos assim. É triste de às vezes pegar casos como estes, que aparecem bastante lá para nós. É triste porque você vê que não está sendo funcional.
E aí a pessoa não está tendo desenvolvimento nenhum. Ela, nem ela, você faz uma pergunta que eu adoro: quem é você? A pessoa não sabe, ela está mais perdida que segue em tiroteio. E é triste isso, porque existe um profissional que está cuidando dela. A gente pega muito caso assim, muito. Existem coisas que eu nem pego, nem mexo, porque não é realmente da minha ossada. Ô, meu, isso não é coisa para ninguém aqui, então passa a bola para quem pode resolver. Ó, marca aí, procura alguém que realmente vai resolver, entendeu? Ó, é fora daqui, aqui dentro não tem como resolver isso, sem chance. Você tem que entender isso. Sim, sim, eu acho que esse reconhecimento, né, de até onde qualquer um pode ir é muito importante, muito Claro. importante. Só que existe, você falou do Lacan, né? Lacan fala dessa posição, né? Que é essa posição do saber, né? O discurso do mestre, que ele é muito, ele dá essa sensação de poder muito grande, né? O Então, assim, mago. olha, eu falo, você faz, você acontece, né? Que a gente usa muito isso, né? E a todo momento isso é apresentado. Então, quando você vai para um curso, né, para qualquer coisa, tem alguém que tem esse saber a mais do que você, que está nessa posição de mestre, né? Só que dentro das terapias, apesar de você saber mais do que aquela pessoa, você não sabe sobre aquela pessoa, percebe? É diferente. Perfeitinho, é muito diferente. Muito diferente. Então, É uma coisa que você tem que parar e olhar mesmo, olhar para dentro de si e falar, meu, e aí? Como vai ser? Fazer essa exatamente. pergunta de questionar, que é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Elas não questionam, não é Não. verdade? E elas querem pronto, né? Isso é a grande questão, né? Então, é difícil querer É, pronto. Não, não tem não dá, como, não tem como. não dá. Depende A gente, delas. a gente só fica pronto quando a gente morre, né? Vai pro outro lado, 100%. Não, porque assim, acabou o meu projeto, né? Assim, a gente tem um projeto de vida, do dia que eu nasço até o dia que eu morro. Quando eu morro, eu concluí o projeto. Então, teoricamente, eu deveria estar pronto nesse dia, né? E é engraçado, porque as pessoas morrem de medo da morte, né? Sim, Morrem sim. de medo da morte, tem medo de morrer, mas não prestam atenção enquanto elas estão aqui vivas para respirar melhor, para entender melhor como que o corpo dela funciona, como que a mente funciona. É muito interessante tudo isso, porque quando você para entender, hoje eu estava fazendo meditação e eu achei que eu estava meio loucão, falei, meu, eu estava fazendo uma meditação ali e deitado e tava ciente de tudo que estava acontecendo em volta. Mas eu estava numa situação tão profunda e tranquila para mim que eu falei, caramba, meu, tô evoluindo, ó, tô melhorando. Tá vendo? Você sabe que tem uma tirinha do Snoopy que eu gosto muito, né? Toda hora aparece aí nas redes, Ah, né? O Snoopy, o Charlie Brown falando pro Snoopy, Charlie né? Brown. Aí ele fala o seguinte: sabia que a gente vai morrer? Sabia que um dia a gente vai morrer? E aí o Snoopy responde pra ele assim: sim, sabia, mas todos os outros a gente vai estar vivo, né? Então, o que que eu vou fazer com todos os outros dias da minha vida, né? Então. E, Então, infelizmente, existem pessoas que estão mortas-vivas, né? Porque elas deixam de cuidar de si, deixam de prestar atenção em tudo o que está acontecendo em volta e focam naquela questão do vitimismo e se afundam cada vez mais e elas não conseguem enxergar. É muito esquisito isso de entender isso. Mas infelizmente acontece muito. E essa questão da pandemia trouxe muitos casos dessa forma, né? Com pessoas que querem se suicidar, que não dão mais valor à vida, porque acham que ninguém vai sentir falta delas, então simplesmente eu vou sumir do mapa porque é melhor. Entendeu? E as pessoas precisam de ajuda. E nós eu acho que ajudamos. estamos aí para isso, não é? Muito bem. Daqui a pouco tá acabando a nossa live, meu. Passou muito rápido esse negócio aqui, meu. Rapidinho, Aí, ó, rapidinho. bate-papo, tá vendo? Ó, bate-papo tranquilo, ó. Nem doeu. Não, não, só tô um pouquinho nervosa, mas tá tudo certo. Eu tava nervoso no começo, agora eu tô mais tranquilo. Eu não sei, nem vou olhar. Deixa eu olhar aqui, ver se tem alguma pergunta aqui específica, meu. Deixa eu ver.
Deixa eu olhar. Não, não vejo nada aqui. Ó, vou falar a verdade pra você. Eu nunca tinha feito uma live assim. Eu sempre sou convidado. Eu também não, nem combinado. Não sabia nem. Então, seguinte, pessoal, se der alguma zica e ninguém responder nada aqui, na próxima nós já vamos estar melhores já em relação a tudo isso. Eu respondo, beleza? Ou manda no particular aí, no privado aí, que aí eu vou responder. Aí, cá, fala o seguinte, quem quiser procurar você, onde Tá, acha você? Fala aí, tá, fala suas tá. redes, fala sobre você, depois eu vou falar sobre mim. Então, eu atendo na Clínica Aura, né? Mas eu faço atendimento online e presencial. A Clínica Aura fica em Osasco. Ela tá nas redes, tá no Instagram, tá no Face. Também tem o meu Instagram, que é o Erika Luchiari. Me manda um direct e a gente conversa aí. Boa, 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 boa. Bel, gratidão por essa live bem bacana, Pelo bem convite. gostosa, como nós tínhamos planejado. Na verdade, foi sem planejado, pessoal, só para vocês se ligarem na questão. É, foi uma ideia assim de imediato. Eu fiz o convite para ver se colava e colou. Eu falei, agora tem que me virar nos 30. Segura, negão. Vai. Deu certo, deu certo. É o seguinte, quem quiser aí fazer um processo de hipnoterapia ou uma sessão, meu Instagram é esse, Robinson Paim Oficial, tem o TikTok também. Se vocês quiserem ajuda de verdade, se eu não puder resolver, eu vou passar para quem resolve. Eu passo, às vezes eu mando alguma coisa para a Érica, não muito porque ela tem bastante trabalho, né? Então eu não gosto de ficar enchendo o saco. Mas é o seguinte, tem outras pessoas que eu posso indicar para vocês para que vocês se sintam cada vez melhores, para que vocês acabem com as dores emocionais e tenham uma vida mais leve. A vida vale a pena. Então, presta atenção nisso, pega essa visão, tá bem? Não acabou ainda, tem muita coisa para viver. Esses dias nós atendemos uma pessoa e ela falou assim: Nossa, tô velha. Falei, você acha mesmo que você tá velha? Ela, ai, tô. Falei, quanto você tem? 50. Eu falei, putz, quem falava para É, você que era velha? Ela, fulano de tal. Falei, então, presta atenção. Você é jovem ainda, tem muita coisa para viver. A vida começa agora. Então, cuida de você. Olha para você. Deixa de fazer tanto pelos outros e começa a cuidar de você só um pouquinho. Começa a olhar sim. só um pouquinho. Eu sempre falo, tira um minutinho por dia para olhar para você. Faça uma reunião com você. Você já fez hoje uma reunião com você? De um minutinho? Ponto. Resolve. 30 dias de um minutinho por dia, você vai estar mais tranquilo, vai estar mais sossegado, sua ansiedade vai estar mais controlada, entendeu? Você vai estar mais bem cuidado, vai estar olhando para você de alguma forma. Presta atenção nisso. E Tudo aí, bem. funciona. Tudo bem. Beleza? Obrigada, Mais viu, alguma Robson? coisa? Fala aí, gratidão a minha de eu fui, na verdade, essa eu fui ousado, para falar a verdade, cara de pau, né, meu? Não, não foi não. Tá tudo Mas certo. é bem bacana, foi bem legal. E quem gostar aí, compartilha essa live aí com o pessoal aí, manda para outras pessoas. Com certeza deve ter um conteúdo importante que vai ajudar em algum ponto. E nos procure, que vai ser uma honra cuidar de todos vocês que precisam dessa ajuda, dessa saúde mental aí, para ficar melhor cada vez mais. Com Ok? certeza. Um abraço para todos. Gratidão e abraço para você também. Até amanhã, hein? Tchau.